preocupação com a correta aplicação dos recursos é permanente no Poder Judiciário. Compras de equipamentos, de materiais e licitações, tudo precisa acontecer como manda a lei. Neste caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu enxergo que ela realmente, como eu disse, ela impõe parâmetros, ela impõe limites. Isso é muito salutar porque torna o Poder Judiciário, principalmente, visível e sem qualquer problema. A Lei de Responsabilidade Fiscal se tornou o principal instrumento regulador das contas públicas no Brasil. Ela estabelece metas, limites e condições para a gestão das receitas e das despesas. E, acima de tudo, obriga os governantes a assumirem compromisso com a arrecadação e os gastos públicos. A lei tem dois objetivos básicos: o planejamento, que é feito de acordo com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, mecanismos que estabelecem metas e percentuais de investimentos em áreas como a saúde e a educação. O outro objetivo é a transparência. A lei define regras e obriga as administrações a divulgar os dados. No que diz respeito à transparência, isto é, a informação ao público, essa lei deu uma extraordinária contribuição. Primeiro, ela definiu como se faz a transparência, através de reuniões públicas com a participação popular, através de reuniões públicas para os relatórios de execução orçamentária e financeira, relatórios periódicos. Ela forçou o uso da informática, provavelmente é uma das primeiras leis a obrigar a publicação de dados e informações através da rede mundial de computadores, que alguém poderá me dizer, sim, mas nem todo mundo tem acesso à internet. É verdade, mas se você olhar a publicação no Diário Oficial, então aí o acesso é muito menor. Quando eu jogo na rede e abro essa possibilidade para o trabalho da mídia, então eu estou fazendo um avanço fantástico em termos de transparência na execução orçamentária e financeira. O conselheiro presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina explica que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que recentemente completou 11 anos, ainda passa por um período de maturação, mas que já traz resultados positivos. Nós tivemos avanços significativos na organização da administração pública, sob a ótica do planejamento, no chamamento à responsabilidade para efeito de informação e de transparência e como contribuição final, tendo em vista os limites, os meios, os modos que a lei fixa, de termos contas públicas mais ajustadas. São 28 pontos de controle da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é preciso que conceitos sejam harmonizados, porque o conceito de receita líquida, o que é elegível, o que não é, o conceito do que é elegível como despesa de pessoal, o que não é, o que é elegível como despesa de saúde, o que não é, o que é elegível como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino e o que não é. Isso não é uniforme no Brasil, é um país imenso como o nosso, há interpretações que são diferentes em algumas regiões. Então, está se buscando essa harmonização de conceitos. O controle das contas públicas se dá através da ação fiscalizadora dos tribunais. A própria eficácia da LRF depende do trabalho dos tribunais de contas. Cabe a eles analisar e julgar todas as transações. É nesta etapa que a Lei de Responsabilidade Fiscal sai efetivamente do papel e contribui para a ética na administração pública do país. Com o advento da lei, as atribuições dos tribunais aumentaram significativamente. Nós deixamos de lado o exame anual do balanço geral da administração para acompanharmos concomitantemente a elaboração dos relatórios bimestrais ou semestrais de execução orçamentária, ou quadrimestrais, em algumas circunstâncias, mas de modo a que o tribunal, recebendo os dados brutos, já disponibiliza isso na rede, via internet, e ao mesmo tempo faz uma avaliação técnica. Isso instrui toda a documentação do tribunal para efeito de apreciação ao final das contas anuais. O não
não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê sanções aos responsáveis pelo mau uso dos recursos públicos, mas ainda faltam alguns passos para que ela seja aplicada de forma integral. Então ele pode ter as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, o município pode ser sancionado com o impedimento de receber transferências voluntárias, pode ser sancionado não podendo mais contrair empréstimos enquanto não adequar os seus limites. O prefeito pessoalmente ou o gestor pode ser sancionado até com o cárcere, né, porque pode haver até a pena de reclusão em algumas agressões mais graves aos princípios que informam a lei de responsabilidade fiscal, ou até a multa financeira, uma multa que é pesada, é de até 30% sobre a remuneração anual do agente público responsável por uma infração. Então as sanções são bastante severas. Claro que a gente ainda está vivendo, são 11 anos de aplicação da lei, ela vem avançando na sua qualidade de aplicação, na melhora da sua aplicação, e essas sanções mais graves, elas não têm sido aplicadas tão disseminadamente, elas são mais restritas a circunstâncias muito especiais. Mas para um futuro próximo, consolidado o entendimento, harmonizados os conceitos, fixados os pontos de controle, evidentemente que essas sanções então serão aplicadas por inteiro.